Então, agora a gente vai ver o PPP na LDB. Quais são os artigos, os 3 artigos, que contemplam o PPP na Lei de Diretrizes e Bases, né? O primeiro dele é o artigo 12, as incumbências da escola, os deveres da escola, o que a escola tem que fazer. O primeiro dever que a LDB coloca na incumbência 12 da escola é elaborar e executar sua proposta pedagógica. Aqui é a mesma coisa que PPP, tá? São sinônimos. Ou seja, elaborar e executar. Se a prova trouxer que deve ser feita por agentes externos, como a administração, a regional de ensino, a Secretaria de Educação, está errado. Que deve ter um conselho escolar que faça, está errado. Que a direção da escola, a coordenação também está errado. Ou seja, a escola como um todo, tá? Tem que fazer isso. Tem que elaborar e executar a proposta pedagógica dessa escola, entendida sempre como sinônimo de PPP, tá? Nunca confunda os dois. PPP, que é projeto político pedagógico, é sinônimo de proposta pedagógica. É a mesma coisa, tá? E também, no inciso 4, a escola tem incumbência de velar pelo cumprimento do plano de trabalho, que é a mesma coisa que o plano de ensino ou plano de curso, né, dos docentes. Então, é incumbência da escola. A primeira dela é fazer o seu projeto e executar o seu projeto de gestão, né? No artigo 13, traz as incumbências dos docentes, dos professores. E a primeira incumbência deles é participar da elaboração da proposta pedagógica. Não é algo que eles têm como direito simplesmente. Ou então como prerrogativa, posso ou não fazer. Eles têm o dever, a incumbência, faz parte do trabalho deles. Ministrar aulas, claro, e também participar da elaboração dessa proposta. Incumbência dos docentes. E no artigo 14, ele trata da gestão democrática e diz o seguinte, que a gestão democrática, cada sistema de ensino, Estado, município, União ou DF, pode escolher as normas que vão gerir a gestão democrática, desde que haja 2 princípios. O primeiro deles, o inciso 1, é um PPP feito coletivamente por todos os segmentos da comunidade escolar, né? E o inciso 2, que eu não coloquei aqui, é que haja um conselho escolar. Então, a gestão para a LDB é democrática, desde que seja... Cada sistema de ensino pode escolher. Tem sistema de ensino que faz concurso público para diretor de escola, tem sistema de ensino que faz eleição direta, como o DF, por exemplo. Tem município, tem estado que faz a lista tríplice, que a escola manda os 3 nomes, e se escolhe um deles, né? Tem municípios que é misto, faz tanto a prova quanto a eleição, né? Mas cada sistema de ensino, artigo 14, vai escolher as suas normas para a gestão democrática, né? Cada sistema de ensino. Mas 2 princípios tem que ter em todos os sistemas de ensino, todos. PPP feito coletivamente. É o que garante, é o princípio básico fundante, segundo a LDB, que garante a autonomia, a gestão democrática dessa escola, né? Então, PPP sempre feito por todos. Todos. Esse PPP coletivo, por todo o segmento escolar, para os alunos também, os pais, mães responsáveis, os professores, docentes, equipe gestora e os funcionários da escola, tudo isso, por todos, é um princípio básico. Qualquer questão de prova que traga coletividade na construção, na elaboração e na execução desse projeto está correta. Coletivo é um princípio básico dele, né? E aí, a gestão democrática, a Lei 4.751 de 2012, diz o seguinte, que o PPP, ele respalda, ele garante a autonomia pedagógica dessa escola. Por quê? No artigo 4, diz o seguinte, cada unidade escolar, cada escola, formulará e implementará o seu PPP, seu projeto político e pedagógico. Claro, em consonância, né, tem que ser, porque a escola não é soberana, então ela tem que fazer isso em consonância com o Plano Nacional de Educação, com o Plano Estadual de Educação, né, com as normas que regem a rede pública de ensino
o DF, as normas federais também, porque a escola tem autonomia pelo PPP, mas não tem soberania, ela pertence a uma rede, né? Então, cabe à unidade escolar, considerando a sua identidade e também a identidade da sua comunidade escolar, articular o seu PPP com o Plano Nacional de Educação e o Plano Distrital de Educação. Esses dois planos, PDE e o PNE, têm que ser considerados quando a escola for formular o seu projeto, né? E aí, a gente sempre se pergunta, as provas exploram muito isso também, de uma maneira bastante recorrente, por que PPP? Por que projeto político-pedagógico? Projeto e pedagógico é mais claro, mais explícito. Mas acho que o político é o que causa mais confusão. O que tem a ver um político dentro de um pedagógico? O que tem a ver político com a escola? Tem tudo, olha só. Tentei explicar aqui os três, né, de uma forma mais didática, para vocês entenderem por que é projeto. É uma ação, ato de projetar. Eu já começo agindo quando eu projeto, quando eu planejo. No planejamento já tem ação, para não parecer assim, que no planejamento eu ainda não comecei a agir. Só vou agir quando eu for executar. Não. Na mente, na ideia que eu tive inicial, como professor ou comunidade escolar, essa ideia inicial já é um ato. O ato de planejar, o ato de projetar, já é uma ação. Se a prova trouxer que a ação só é o fazer na prática, na ponta, está errada. A ação também é no projeto. Eu vou antecipar o futuro, eu vou projetar o futuro, antecipar o futuro, planejar o futuro, com a esperança de que esse projeto que eu for fazer seja melhor do que o presente que eu estou hoje, né? E eu vou transformar o presente. Transformação sempre, palavra-chave, guarde transformação sempre, porque se trouxer de forma direta ou indireta, transformação como inerente ao projeto, está correta a questão, tá? Ele é político por duas razões básicas. Duas razões. Primeiro, no PPP da escola estão explícitas ou implícitas, deve estar explícita, né? Mas às vezes está implícita. Quais são as opções políticas que essa escola tem? O que essa escola quer formar? Que tipo de aluno essa escola quer formar? Ela quer formar um aluno politicamente passivo, conformado, obediente, conservador em relação ao sistema? Ou ela quer formar um aluno politicamente ativo, cidadão, questionador, transformador e crítico em relação a esse sistema? São duas opções políticas que a escola tem. Duas opções de formação política que a escola tem. E isso está no projeto. Às vezes não está claro, às vezes está mais explícito. A intenção é que esteja sempre explícito, mas são duas opções que a escola tem de formação. A intencionalidade que ela tem de formação de alunos. Ela quer formar um aluno politicamente passivo, conservador ou ativo, transformador. Duas opções que ela tem que está no projeto. É uma opção política. E também, por outra razão, também ele é político. A escola pública ela é de todos, não tem um dono. Não é a escola de um diretor de escola, simplesmente. Não é dele a escola é de todos. Portanto, para se gerir essa escola, ele precisa de um projeto de gestão construído por todos, porque ela pertence a todos, né, para que ele faça a gestão da escola de acordo com esse projeto. Porque a gestão de qualquer questão pública, a gestão da coisa pública, a administração pública, está imbuída sempre de uma questão política. E isso não é errado. Por quê? Porque a questão pública, a coisa pública é de todos. Não tem um dono só. Então, a gestão disso passa por um projeto político. Eu tenho que fazer política porque interesses, as relações dessas pessoas na escola, que também são donas daquele ambiente, porque ele é público, e eu tenho que fazer política, eu tenho que equilibrar interesses, eu tenho que equilibrar, fazer a gestão dessas relações entre as pessoas. As relações de poder são geridas com base nesse projeto. Um diretor não vai chegar e mandando na escola pela cabeça dele. Ele tem que fazer política por meio desse projeto, porque a escola pertence a todos e não só a ele. Então, duas razões para ser político. A primeira traz a intencionalidade, o que se quer
né, o que se pretende na formação dos alunos. E a segunda é a gestão da coisa pública, da instituição pública que é feita por via, né, pela política. E é pedagógico, é claro, porque é o centro, né, da escola, é o cerne, é o núcleo da escola, é para isso que a escola serve, é para isso que a escola está colocada, para isso que a escola existe, para que aconteça, para que o pedagógico, para que haja formação de pessoas. Então, são essas três razões aqui para ser PPP, para ser um projeto político e pedagógico, né? Isso aqui, vocês gravem bem isso aqui, porque isso aqui é fundamental, principalmente político, né? Porque é o que causa mais confusões em relação a isso, e as provas exploram bastante, né? E aí, então, nós vamos para o plano de ensino. O plano de ensino, ou plano de trabalho, ou plano de unidades, plano de curso. A LDB traz plano de trabalho, por exemplo, né? Então, plano de trabalho, plano de curso, plano de unidades ou plano de ensino é a mesma coisa. É um roteiro organizado de unidades didáticas para um ano ou para um semestre, segundo Libânio, né? E aí, são esses os elementos que tem no plano de ensino. A justificativa, já caiu uma vez numa questão de prova dizendo bem assim, que a justificativa no plano de ensino, ela responde a 3 questões: o porquê, o para quê e o como, né? Estava errado, é claro. Por quê? A justificativa só responde o porquê aquela disciplina é importante e para que se ensinar aquela disciplina. O como é método, ainda não está aqui. Então, eu vou justificar por que eu tenho que ensinar aquela disciplina. Qual é a razão, qual a necessidade, qual a pertinência, qual a demanda de se ensinar aquela disciplina. Por que ensinar aquela disciplina? Para que se ensinar essa disciplina nesse plano de ensino? Então, eu vou justificar isso. É a primeira coisa que eu faço. Depois, objetivos dessa disciplina, né? Se for do 1º ao 5º ano, do 1º ano, do 2º ano como um todo, ou 3º ano, 4º ou 5º, qual o objetivo que esse 1º ano tem para o ano inteiro, quais são os objetivos gerais específicos, né? Quais são os conteúdos que eu vou ter que ter para se alcançar os objetivos, né? Qual vai ser o caminho que eu vou percorrer, ou seja, os métodos que eu vou percorrer para se alcançar os objetivos, métodos que o conteúdo que vai determinar, né? Qual vai ser a avaliação, a forma de avaliação, os instrumentos de avaliação, as concepções de avaliação que eu tenho em relação àquela turma, àquela disciplina. Lembrando que a avaliação, como conceito, ela serve para avaliar se o objetivo está sendo alcançado, tá? E o cronograma, quais serão o tempo, os períodos que eu vou ter para poder organizar esse plano de ensino, né? Mas nós temos aí, então, no plano de aula, nesse edital principalmente, nós tivemos aqui a inserção de um conteúdo novo. Não se quer trabalhar plano de aula dessa maneira que até hoje o Libânio trabalhou, a AIDD, o Luquezzi, não. Se pediu nesse edital que nós abordássemos sequências didáticas no plano de aula. O que isso significa? Nós vamos trabalhar, então, com um assunto novo, recente, que não caiu em provas antes de concurso, que é as sequências didáticas, que não tem nenhum mistério, não tem nada demais, é algo super simples, super tranquilo, vocês encontram com facilidades na revista Nova Escola, na internet, na própria revista Nova Escola tem muitas sequências didáticas lá, que são aquelas sequências, são procedimentos passo a passo de aulas. Começou com português, com língua portuguesa, com gêneros textuais. Eu vou ensinar poema, ou música, ou algum gênero textual específico, né? E eu fazia uma sequência didática do começo ao fim, passo a passo, do que eu ia fazer para ensinar aquele tópico, aquele tema. Hoje, nós não usamos apenas em língua portuguesa, usamos em qualquer disciplina, tá? Mas começou na língua portuguesa. O que é? É uma modalidade de organização do ensino, desse trabalho pedagógico. Eu vou organizar o ensino organizar a aula por meio
das sequências didáticas. Ela favorece o trabalho sistemático, porque ela é uma sistematização. Então, é você pegar um tema da sua aula, um tema. Escolha um tema desse conteúdo e faça passo a passo do que você vai trabalhar até o fim. Para onde você vai começar e aonde você vai terminar. Quais são os 5, 6, 7, 10 passos que você vai ter em sequência para trabalhar aquele tema naquela aula ou naquelas aulas. Então, a sequência didática, ela favorece o trabalho sistemático desse professor, né? São etapas, sequências de aula, né? Articulação é uma totalidade, então eu tenho que articular a aula toda, tendo em vista uma totalidade, um todo, e não ser segmentado de forma nenhuma. E principalmente interdisciplinaridade, né? Tudo isso aqui precisa ser, são pontos-chave, palavras-chave, termos conceituais que definem as sequências didáticas. E olha só, nós temos aqui, eu trouxe aqui para vocês, 6 ou 7 citações em relação às sequências didáticas, né? Elas estão principalmente no programa, no Pacto Nacional de Alfabetização da Idade Certa, o PNAEC. Ele, no caderno 2 do 2º ano, traz a formação sobre o que é sequência didática e traz os autores todos que estudam, que abordam, que pesquisam essa modalidade aqui como uma modalidade mais articulada, mais organizada, sistematizada da aula em si. Olha só, mas não precisa vocês gravarem isso aqui não, é claro. A citação só está aqui para que vocês entendam o que os autores, eu trouxe aqui 7, 8 autores, o que cada um deles pensa sobre a sequência didática, e vocês vão entender que todos eles falam a mesma coisa. Então não é para gravar a de Machado, a de Zabala, não. É para que vocês percebam o que todos eles convergem para uma ideia só. Olha só, sequência didática é defendida por Machado de Cristóvão como uma abordagem que unifica os estudos e o discurso da abordagem dos textos. Olha só, começou com os textos, começou com o trabalho com texto. Se a prova trouxer que eu trabalho apenas gênero textual, é errado, porque hoje eu trabalho outras questões também com a sequência didática. A matemática, geografia, história, não só textos, mas a abordagem começou com o texto. A modalidade de sequência didática, ela começou, ela iniciou, né, ao trabalhar gêneros textuais, implicando uma lógica de descompartimentalização. Ou seja, eu faço uma sequência que ela é articulada, é um todo. Então, acaba que não fragmenta. Por quê? Eu começo um passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, passo 5, 6, 7, 8. 8 passos, 5, 10 passos daquela aula, daquele tópico. Aquilo dá uma ideia de totalidade. Não dá uma ideia de fragmentação. Ela supera essa lógica de fragmentação, né? Com conteúdos e das capacidades. Elas devem englobar as práticas da leitura, da escrita e também as práticas orais também. Todos os autores falam a mesma coisa, que as práticas orais, a oralidade, que deve ser ensinada na escola, com certeza, é bastante abordada nas sequências didáticas, tá? Elas também são favorecidas por essa modalidade. Então, dessa questão aqui, vocês fiquem com essa palavra-chave aqui, né, que é a descompartimentalização, ou seja, não compartimentar, não separar, não fragmentar. Trabalhar o todo, unitário, holístico, todo desse conteúdo, né? Para Zabala, que é um autor bastante famoso, bastante atual e recente, tem caído muito nos últimos concursos, as sequências didáticas são um conjunto de atividades passo a passo, né? Ordenadas, estruturadas e articuladas para a realização de certos objetivos educacionais, que tem como princípio e fim, que tem um princípio e um fim, que são conhecidos tanto pelos alunos como pelos professores. Ou seja, sequência didática é uma sequência didática articulada,
ordenada, sistematizada, estruturada e articulada. Passo a passo, né, fala de um todo, né? Então, essas 4 palavras aqui são a chave da perspectiva de Zabala. Para Lerner, as sequências de atividades, ou sequências didáticas, são direcionadas para se ler com as crianças diferentes exemplares de um mesmo gênero, né, ou subgênero, diferentes obras de um mesmo autor ou diferentes textos sobre o mesmo tema. Então, a sequência didática aqui para Lerner, ela já está mais direcionada para a língua portuguesa, para trabalhar com gênero textual. Foi aonde começou a sequência didática. Não é só para isso. Não é apenas para trabalhar com gêneros textuais. Mas para matemática está certo, para geografia, para história está certo. Também, se a prova trouxer. Mas gênero textual foi onde tudo começou. É onde os passo a passo, as sequências para trabalhar um tema. Quero trabalhar com Machado de Assis. Então, deixa eu fazer. Eu introduzo um livro, trago um texto, faço reescrita, faço redação, faço uma peça. Ou seja, para tudo que eu for fazer em relação àquele tema, aquele gênero, ou subgênero, ou autor, né? Ou então um tema de conteúdo, toda aquela sequência ali que eu faço é usado, que, né, articulada, ela é tida como uma sequência para, né, para o Lerner. Neri diz o seguinte, que as sequências didáticas elas pressupõem um trabalho pedagógico organizado, em sequência, claro, né, durante um período estruturado pelo professor, né, tendo assim um modo mais orgânico para se ensinar. Então, a sequência didática, nesse ponto aqui, observem que é um trabalho organizado, sequencial, em etapas, articulado, passo a passo. Geralmente é assim, passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, que eu vou trabalhar um tema só, um mesmo tema, ou um gênero só textual, né, que seja. Então, está aqui as palavras-chave que são ligadas a essa estação aqui. Dawes, Noverhas e Shelley trabalham o seguinte, que as sequências didáticas são um conjunto de atividades escolares, mais uma vez, organizadas de maneira sistemática. Percebe que as palavras são a mesma coisa, que as citações dos autores que estudam giram sobre o mesmo conceito. Portanto, não precisa gravar o que o autor disse. A prova não vai trazer, segundo esse autor, entende isso aqui. Não, não vai trazer assim. O que a prova vai trazer é o conceito, o que está por trás disso. E todos os autores falam a mesma coisa. Vocês vão tirar, né, os termos chaves deles para entender, né, o que eles estão falando. Permitem uma maior sistematização do ensino e da aprendizagem, né, com a finalidade de ajudar o aluno a dominar melhor um gênero textual, porque a sequência didática começou para o ensino de gêneros textuais, permitindo escrever ou falar de maneira mais adequada, né, de acordo com a situação. Corsino diz que o conhecimento é uma construção coletiva e é na troca dos sentidos construídos, no diálogo e na valorização das diferentes vozes que circulam nos espaços de interação que a aprendizagem vai se dando. Então, também está vinculado também a esse conceito sequencial, né? Leal, Brandão e Correia, eles trazem alguns princípios que devem reger as sequências didáticas em uma perspectiva sócio-interacionista, que é a perspectiva de Vygotsky. Então, são aqui 6 princípios. A problematização, ensino centrado na interação através de atividades em pares, ensino reflexivo com ênfase na explicitação verbal, que favorece a argumentação, a oralização em sala de aula, a sistematização dos saberes e a valorização dos conhecimentos dos alunos. São os 6 princípios, né, da sequência didática em uma perspectiva sócio-interacionista ou vigotskiana, né? E por último temos Lima.
Lima diz o seguinte, que além desses princípios que foram elencados aqui, outros como favorece a argumentação, né? Incentiva a participação dos alunos e a diversificação das estratégias didáticas. Ou seja, é você planejar uma aula sequenciada, articulada, organizada, sistematizada, com passos a passo, sobre um tema só, sobre um autor, sobre um gênero, sobre um conteúdo apenas, e que você articule tudo isso num todo e faça uma sequência didática. E sua aula não fica fragmentada, não fica compartimentalizada, não fica fragmentada, fica um todo, articulada, né, fechada, numa totalidade. E tudo isso sequenciado, sistematizado. É esse o bojo, é esse o cerne, o núcleo central, quando se trata da sequência didática.